Olá, galera do YouTube, tudo bem? Eu sou a Dani Guerreiro, tô aqui novamente gravando um novo vídeo para vocês, falando um pouco da minha trajetória para encontrar um diagnóstico para o meu filho. No último vídeo, eu relatei desde o começo dos primeiros sintomas até o último diagnóstico fechado, que era o TDAH e o DPAC. Então eu expliquei cada detalhe, cada sintoma, o que eu via de diferente nas outras crianças, nele, comparações, enfim. Hoje eu vou falar um pouco do DPAC, que eu falei que iria falar para vocês essa semana. O meu filho, além do TDAH, ele teve o diagnóstico de DPAC. Como foi feito esse diagnóstico? Primeiramente, o que é DPAC? DPAC é o distúrbio do sistema auditivo central. A criança, ela escuta muito bem, mas ela não consegue processar a informação. Às vezes ele escuta uma coisa, ele responde outra. Ele não consegue manter um diálogo. Ele responde igual índio. Às vezes o médico pergunta: "E aí, Otávio, tudo bem? Você foi para a escola ontem?" 11 horas. Ou seja, em vez dele falar hoje eu saí da escola às 11 horas, ele respondeu 11 horas. Então, assim, afeta muito a parte de aprendizagem, porque a criança que tem esse distúrbio, ela fica com uma difícil compreensão do que é o ouvido. Então, muitas pessoas confundem com falta de audição e não é. Como chegamos nesse diagnóstico? A fala do meu filho, apesar dele fazer fono desde os 2 anos de idade, o psiquiatra notou um certo atraso nessa fala. E agora com 6 anos, continua o atraso na fala. Ele está falando, porém continua com certo atraso, não de acordo com a idade dele. Aí ele falou: "Mãe, vamos pedir um exame auditivo para a gente tirar dúvida, para saber se há algum problema auditivo com o Otávio." Aí eu falei para ele: "Olha, na maternidade foi feito um teste auditivo, deu normal." Ele falou: "Mas vamos pedir. Eu quero pedir uma audiometria, um Bera com sedação." O Bera é um exame profundo do ouvido para saber se tem pequenas perdas auditivas, grandes, enfim. E o PAC, que a gente vai ver como anda o processamento auditivo dele. Falei: "Beleza." A dificuldade que eu tive de encontrar um lugar que fizesse os 3 exames juntos, porque eu moro longe de São Paulo. E fica complicado eu ir numa clínica num lugar, uma clínica em outro. E aí foi difícil, tá? Eu fui no Hospital Rubem Berta, que geralmente quando a gente tem muita crise de rinite e sinusite, tanto eu como ele, a gente vai pra lá. Apesar de uma longa distância, eu prefiro ir lá. Lá sempre tem otorrino de plantão, mas o hospital só realizou a audiometria. O Bera com sedação eles não realizam, só realizam o Bera sem sedação. Esse exame a criança tem que ficar muito quieta. E como uma criança hiperativa vai ficar quieta, não tem como. Por isso que o médico pediu com sedação. Aí eu fui no Rubem Berta, só realizou a audiometria, onde a médica na hora falou que deu tudo normal. Aí eu entrei em contato com o convênio me indicou uma clínica no Brooklyn para estar realizando o Bera com sedação e o PAC. Lá foi realizado os 2 exames. A sedação, gente, não se assustem, meu marido não queria fazer esse exame por causa da sedação. Muitos pais também não gostam da palavra sedação, mas é uma sedação super leve, é o tempo que dura o exame, no máximo 10 minutos. É uma coisinha bem leve, tá? Não se assustem, a criança fica de boa. Foi feito o Bera, normal. Audição, legal. O PAC deu muito alterado. Então, quando eu retornei no psiquiatra, o psiquiatra observou e falou: "Olha, mãe, o PAC dele deu alterado. Então, ele vai ter essa dificuldade na compreensão do que é falado. Esse atraso na fala tem a ver com esse processamento auditivo. Na escola, ele vai ter que ter uma professora auxiliar, ele vai ter que ter aulas de reforço, ele não pode sentar perto da porta, porque no corredor da escola tem barulho, ele não pode sentar perto de janela, ele tem que sentar na frente, o mais próximo possível da professora, para manter a atenção dele, manter a concentração dele." Foi aí que o psiquiatra solicitou, através de um laudo com CID, a obrigatoriedade, a necessidade de uma professora auxiliar em sala de aula.
E também a escola já tinha me fornecido a sala de AE, que é a sala de recursos, que são aulas de reforço, que isso tem ajudado muito o Otávio. Então, gente, é importante, a criança não tá falando, a criança na escola não presta atenção, a criança não consegue se concentrar. É importante pedir para um profissional o exame de PAC, porque às vezes essa criança está com problema no sistema auditivo central, a informação entra e demora para ser processada no cérebro, e os pais estão tratando de outros sintomas, tá? A avaliação neuropsicológica, o psiquiatra pediu junto com o PAC, ele pediu também uma avaliação neuropsicológica, porque assim, ele fechou o diagnóstico TDAH, agora com o exame alterado, fechou também o DPAC. Mas ele falou, não, vamos investigar, porque por trás de um TDAH tem outras comorbidades, tem outros transtornos. Então vamos continuar investigando o Otávio. Agora veio o resultado da avaliação neuropsicológica que ele fez. E segundo a avaliação neuropsicológica, não deu TDAH. Por isso que eu falo, não deixe de investigar, vamos investigando. Se pegar um profissional legal, um profissional que se interesse pelo caso, vai em frente, porque tem que ser investigado, tá? O Otávio, pela segunda avaliação feita, ele tem transtorno semântico pragmático. Isso tem relação com o autismo. Então isso me deixou extremamente triste e preocupada, porque havia suspeitas de autismo, tá? Da parte do geneticista, da parte do pediatra, da parte do psiquiatra. Então veio esse diagnóstico e lá consta que ele não tem o TDAH, apesar de uma super hiperatividade e de um déficit de atenção considerável. Então, gente, o semântico pragmático, ele tem a ver, é um transtorno de linguagem, tá? E isso é característico de crianças autistas. Então, eu vou passar com o psiquiatra agora, dia 19, para ele avaliar essa avaliação e ver qual o diagnóstico que ele vai fechar agora, que já foi descartado o TDAH, agora a gente vai ver o diagnóstico que vai ser fechado. Se ele vai considerar só esse transtorno ou se ele vai considerar também um autismo leve, né? Estou aguardando também o resultado do exame genético, muito importante, o CGH-HI, que é um mapeamento aí dos cromossomos. E vamos à luta. Não é fácil, tá, gente? Isso vai desgastando a gente, porque a gente procura um diagnóstico fechado, os sintomas dos transtornos são muito parecidos, então não adianta apedrejar o profissional, porque são muito parecidos. O X frágil, o TDAH, o transtorno semântico pragmático, então assim, são transtornos muito parecidos. E eu tô lendo muita matéria no Google sobre isso e são parecidos mesmo, sintomas, a hiperatividade, o déficit de atenção, o PAC, ele tem muito sintomas parecidos, muito mesmo com o TDAH, tá? Então, às vezes a criança está sendo tratada com TDAH, sendo que ele tem esse problema no sistema auditivo central. Então, o que foi solicitado para o Otávio através da avaliação? Como eu já falei no vídeo anterior, eu preciso urgente levar ele numa fono especialista em cabine para tratar esse processamento auditivo, tá? Para ver se ele consegue desenvolver essa fala. Ele vai ter que fazer terapia ocupacional para melhorar muito essa coordenação motora fina que ele tem ainda. E o psicomotricista, que ele vai também trabalhar um pouco essa coordenação motora. Então, ele vai precisar de mais 3 especialidades, fora as que ele já faz. Então, resumindo, eu não vou ter mais vida, que eu já não tenho. Os vídeos são gravados no carro, porque eu praticamente não saio do carro, é para lá e para cá, para lá e para cá. Agora que hoje foi o último dia de aula, ele vai estar mais em casa, então a parte de reforço e escola, 2 coisas a menos, os tratamentos continuam, tá? Final do ano a gente vai ver se dá uma descansada também dos tratamentos, né? Pelo menos isso, eu preciso respirar, preciso dormir um pouco, ele também, que também fica cansativo para criança, né? Querendo ou não. Mas, gente, estamos na luta. É o que eu venho falando aqui para os pais, não desistam. É difícil, muitos questionam o diagnóstico do profissional,
Mas pegue um profissional que investigue, tá? Como eu peguei esse psiquiatra infantil muito bom, se alguém quiser indicação eu dou, ele atende, o meu convênio é a 1.000, ele atende pela 1.000, eu não sei isso mesmo, se tem outros transtornos por trás. Então entrou a avaliação neuropsicológica que ele pediu, entrou os exames genéticos que ele encaminhou para o geneticista, entrou o PAC que ele pediu, ele mesmo pediu o exame de PAC, os exames auditivos. Então, procure um profissional que se interesse realmente pelo caso e vamos investigar. Quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais cedo ser tratado, essa criança ela vai desenvolver bem. Beleza? Meu filho passou para o 2º ano, tô muito feliz, ele tá lendo e escrevendo, muito suor, muito empenho, muita dor de cabeça, porque eu tive que lutar pelos direitos dele na escola, porque a lei fala da inclusão. Mas nós pais que temos filhos com necessidades especiais, sabemos que essa lei da inclusão está apenas no papel. Então a gente tem que brigar pelos direitos dos nossos filhos. Não aceite um não. Se tá na lei, tem que ser cumprida, tá? No próximo vídeo eu vou gravar. Então, se vocês estão me acompanhando no canal, próximo vídeo eu vou gravar falando da batalha que eu tive que travar para conseguir uma professora auxiliar para o Otávio, sendo que estava no laudo médico com CID, especificando essa necessidade devido ao processamento auditivo e a esse déficit de atenção, que agora foi descoberto que é o problema da linguagem, e estava especificado, e mesmo assim eu tive que brigar. Eu fui parar no fórum, foi assim uma luta assim meio desgastante, mas eu consegui. Pai e mãe, não aceite não. Laudo médico não se contesta. Se o médico colocou a necessidade, tem que ter. Escolas particulares. Eu li hoje que uma mãe falou, eu falei para ela que os passos que eu fiz para ter esses direitos assegurados, e ela, mas meu filho estuda em escola particular. Piorou, você paga pelo ensino de qualidade. Então, eles têm que providenciar uma professora auxiliar para o filho de vocês ou uma psicopedagoga para acompanhar a criança, tá? Não é porque é escola particular que a lei muda, a lei é para todos. Ok, pais? Não aceite não. Se a escola particular se recusar, vão no Procon, vão na justiça, chama a reportagem, não deixa quieto. Porque lei é lei e tem que ser respeitada. Criança especial, mas TDAH eles não consideram. Tem que considerar. Se tem um laudo médico não pode ser contestado. Ok? Eu vou falar isso no próximo vídeo, semana que vem, eu vou estar gravando, vou estar explicando passo a passo o que eu fiz, como fui orientada, como eu consegui. Fui na reunião do meu filho essa semana, já falei para a escola, e aí, ano que vem vai ter professor auxiliar ainda, né? E aula de reforço no AEE. Não, mãe, tá tudo ok. Ano que vem já vem uma estagiária nova para ficar com ele, e as aulas de AEE vão continuar. Ok? Tem que pegar no pé, tem que ser firme para garantir que os nossos filhos tenham o apoio e para que eles desenvolvam. O meu filho está lendo e escrevendo não só por causa das terapias e das medicações, também com a ajuda da escola e dos professores e do empenho da professora auxiliar e também porque não é só medicação, tem que ter o estímulo, tem que ter alguém do lado da criança para orientá-la, principalmente criança com esse transtorno. Tá bom, pais? Então, hoje eu expliquei o DEPAC, a dificuldade da criança com DEPAC, que tudo que ela escuta, às vezes ela não consegue processar com rapidez. Meu filho, eu falo uma coisa, ele responde outra, como eu já falei. Às vezes eu falo uma coisa, ele fica parado, assim, tipo, dá a impressão que ele tá tentando entender o que eu falei. Eu falo assim, filho, pega o celular da mamãe na cozinha. Ele fica rodando na sala. Eu tenho que falar, o celular da mamãe tá na cozinha, perto da mesa, o celular preto, em cima da pedra. Eu tenho que falar detalhes para ele identificar onde está o objeto. Quando é uma criança, que eu falo normal, gente, não é preconceito, tá? Quando é uma criança
que tem a percepção, assim, dentro dos padrões normais, ela já vai captar, já vai lá e já vai pegar. Ele não, ele a gente tem que ter paciência, tem que explicar para ele poder captar a mensagem. Quando eu preciso que ele fale alguma coisa, eu tenho que falar 3, 4 vezes até, e mesmo assim, às vezes ele fala errado, tá? Não falo o que realmente eu falei para ele. Então tem que ter muita paciência e precisa trabalhar isso daí, que é onde entra a terapia de fono de cabine. Eu vou passar com o psiquiatra, vou ver o que ele vai fechar e já vou para cima do convênio, porque meu filho precisa desses atendimentos. E assim como eu fui para cima da escola, eu também vou para cima do convênio, tá? Porque se meu filho tem necessidade, meu filho precisa, eu pago o convênio e eles que atendam o meu filho de acordo com a lei, não é, gente? Então tá tudo certo. Obrigado para quem está me seguindo, dúvidas, vamos trocando experiências. Não sou profissional, sou apenas uma mãe, quero compartilhar minha experiência com vocês, todo esse processo aí de ir atrás, de tratamento, de medicamentos, o que tem melhorado, o que não tem. Então, eu tô aqui pra gente trocar experiência. Tá bom, galera? Muito obrigado pelo apoio. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você quer acompanhar meus vídeos, se inscreva no meu canal. Toda semana eu vou estar trazendo um tema. Não só sobre o meu filho, como sobre mim, sobre algumas experiências que eu tive com outras situações. Enfim, tá bom? Um grande beijo e até semana que vem.